o que é o Natal. O que é o Natal? E eu quero ler Isaías 9, versos 2 e 6. Isaías 9, versos 2 e 6. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Por quê? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Um filho nos foi dado. A minha pergunta para você é, nesse Natal você vai festejar ou você vai celebrar? Não é pegadinha não. Você vai festejar ou você vai celebrar? Para ajudar na sua resposta, o que é festejar? Festejar vem de fazer festa, que por sua vez significa reunião alegre para fim de divertimento. Enquanto celebrar tem um significado de fazer, realizar com solenidade. Costume, ou seja, capaz de imprimir um caráter de importância e de respeito. Um costume capaz de imprimir um caráter de importância e de respeito. Ah, pastor, agora eu vou celebrar. Lógico que eu vou celebrar. Eu quero que Jesus Cristo seja o alvo. Eu quero que Jesus Cristo seja o que vai ser adorado. Eu quero que Jesus Cristo é a primeira pessoa. Mas, pastor, assim, então quer dizer que é errado festejar? Eu preparei já a ceia, pastor. Meus amigos vêm, já comprei presente para todo mundo. Inclusive, eu comprei o seu presente. Não tem problema, gente, pode mandar. Não tem problema, não é pecado. Festejar não é problema. Ei, festeje. Que seja um momento feliz, seja um momento alegre. Traz seus amigos, traz seus colegas, traz a sua família. Ei, mas lembre-se de que se parar só no festejar, o Natal não tem sentido. O Natal só tem sentido se for sobre ele, se for sobre Jesus. E aí a nossa proposta, mais uma vez, é o que é o verdadeiro Natal? O que celebrar no verdadeiro, o que celebrar no Natal? E antes da gente entrar nisso, será que Jesus Cristo tem toda essa importância a fim de a gente celebrar o nome dele? Gente, interessante, nós estamos no ano de 2019. Estão comigo, gente? No ano de 2019, depois de Cristo descer. Porque a história é sobre Cristo. Jesus define uma história, gente. Tudo é sobre antes de Cristo a ser e tudo é sobre depois de Cristo, mas Cristo não estabelece apenas a cronologia, Jesus não estabelece apenas a história, Jesus não muda apenas uma história, estabelece a história. Ei, o antes de Cristo e o depois de Cristo tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Celebrar Jesus, essa importância, porque antes de Jesus a minha mentalidade era outra, os meus pensamentos eram outros, a minha forma de pensar sobre mim mesmo, a minha forma de pensar sobre pessoas, a forma como eu pensava sobre família, sobre casamento, era completamente diferente. A forma como eu via Deus antes de Cristo era completamente diferente. A forma como eu via a Bíblia era completamente diferente. Ei, depois de Cristo, sim, depois de Cristo mudou tudo, porque a forma como eu vejo a mim mesmo mudou, a forma como eu vejo a minha família mudou. Antes de Jesus era uma pessoa, depois de Cristo mudou completamente a minha vida. Ei, gente, Jesus não muda apenas um calendário, Jesus não estabelece uma história, Jesus estabelece uma mudança de vida. Jesus precisa ser celebrado, porque Ele mudou a minha vida e mudou a sua vida. Quem é esse Jesus que merece ser celebrado? A Bíblia é o livro mais lido do mundo. O profeta Isaías, em seus escritos, e a gente leu, o livro de Isaías foi escrito no ano 700 a.C. E Isaías foi o profeta que falou mais a respeito de Jesus. A importância de Jesus era tanto que ele dá detalhes do nome de Jesus, detalhes do lugar onde Jesus Cristo ia nascer, detalhes de tudo sobre Jesus. Porque Jesus
Ele é o centro do Gênesis ao Apocalipse, é sobre Jesus Cristo. Quando a gente olha a importância de Jesus, a gente vai perceber uma coisa interessante, gente. Se fosse possível examinar a genética de Jesus, a gente ia encontrar algumas coisas. Na verdade, uma coisa. Porque a genética de Jesus, embora tenha nascido de uma virgem, embora Maria tenha concebido Jesus, Jesus é filho de Maria, humano, de forma humana, mas a genética de Jesus não tem nada a ver com Maria. O DNA de Jesus, que a gente pega a genealogia de Jesus escrita e descrita nos evangelhos, e você vai ver filho de, mas quando você vai pegar a genealogia de Jesus, não é humano, porque embora ele tenha vindo como humano, e através de Maria, Jesus veio do Espírito Santo de Deus. Quem concebeu Jesus se chama Espírito Santo de Deus. Ele, Jesus Cristo, é especial. Então, o que celebrar? Celebrar a vinda de Jesus. E o que é que Jesus trouxe para a nossa vida? Jesus trouxe conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15. Colossenses capítulo 1, verso 15. Diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. João, falando a respeito de Jesus, diz que aquilo que vimos e ouvimos, anunciamos. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo, falando a respeito de Jesus, você vai ver em suas cartas, diz que todas as coisas vieram a existir por causa de Jesus Cristo. Jesus trouxe o conhecimento de Deus. Ele estava na criação. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus trouxe o conhecimento de Deus. De forma prática, eu pergunto para você, qual é o seu conceito de Deus? Como é que você vê Deus? Deus é uma teoria, Deus é uma história, Deus é um conceito. Jesus veio justamente dizer que Jesus, embora seja Espírito, Ele pode ser tocado. Jesus Cristo pode ser, eu posso me relacionar com Deus, eu posso falar com Deus, eu posso aprender de Deus. Jesus, na verdade, é o caminho que me leva a Deus. Jesus é a verdade sobre Deus. Jesus é a própria vida de Deus. Jesus veio falar para mim e para você desse Pai maravilhoso chamado Deus. Qual é o seu conceito sobre Deus? É um Deus distante? Olha para Jesus, o próprio nome de Jesus diz que Ele é Emanuel, Deus comigo, Deus conosco. Deus não é um Deus distante, Deus ama estar conosco, Deus ama se relacionar. Olhe para Jesus, Jesus amava estar com as pessoas, Jesus amava estar com as pessoas, Jesus amava conversar com as pessoas. Por quê? Porque Ele é a imagem do Deus, desse Deus que me ama. Jesus não se importa comigo, não diga isso. Olha para Jesus, você vai perceber que em Jesus a gente vai perceber uma natureza de Deus que me ama, que me ama. Deus não é contra mim, Deus não é contra a minha vida, Deus é a favor da minha vida. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós nos entregou, nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Quem vai combater o amor de Deus? Quem é poderoso mais do que o amor de Deus? Tem alguém que pode quebrar o amor de Deus? Tem alguém que pode anular o amor de Deus? Ele diz, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha para Jesus e você vai encontrar um Deus que te ama, um Deus que te amou tanto, que enviou o próprio Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Jesus precisa ser celebrado porque Ele trouxe o conhecimento de Deus,
trouxe um Deus que me ama. Em Jesus eu posso perceber um Deus que eu posso me relacionar, um Deus que se importa comigo, um Deus que é poderoso, um Deus que sustenta a minha vida. Mas Jesus também, ele trouxe salvação. Salvação. Mesma carta de Paulo, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Fala de, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele trouxe o conhecimento de Deus. Por meio de Jesus eu conheço Deus. Por meio de Jesus eu me relaciono com Deus. Por meio de Jesus eu sou justo diante de Deus. Por meio de Jesus eu sou perdoado diante de Deus. Por meio de Jesus, Deus me conhece. Por meio de Jesus eu sou amado. Mas por meio de Jesus eu tenho salvação. Nesse Natal, a gente precisa celebrar a vinda de Jesus, mas esse Jesus que trouxe salvação. A minha pergunta, de repente, a pergunta que veio à sua cabeça, mas pastor, salvo de quê? Salvo de quê? Por que eu preciso ser salvo? Deixa eu falar duas coisas que Jesus Cristo nos salva. Jesus Cristo nos salva do inferno. Do inferno. Inferno não foi a maior mensagem de Jesus. Inferno não foi algo que Jesus priorizou a falar. Na verdade, na cultura da nossa igreja, não é a mensagem que a gente prioriza. Porque a mensagem do inferno, se a gente não tiver cuidado, a gente vai pregar uma mensagem para gerar medo nas pessoas e por causa do medo as pessoas vêm a Deus. Não é essa a proposta. Mas se eu fosse você, eu me preocupava com o inferno. E o inferno existe porque Jesus falou. Não, vocês não entenderam, não. O inferno existe porque Jesus falou. E se Jesus falou, eu e você, a gente precisa ter cuidado, porque o inferno existe. E aí a notícia boa, calma, gente. A notícia boa é que Jesus Cristo veio salvar a minha vida do inferno. Eu e você temos a eternidade. Quem crê em mim, disse Jesus, quem crê em mim, eu dou a vida eterna. E Jesus tem poder de dizer isso, e tem poder de fazer isso na minha vida e na sua vida, porque Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Se Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Então eu e você, em Jesus, nós temos a vida eterna. Mas também Jesus Cristo trouxe salvação dos nossos pecados, gente. Pecados. A gente já disse de novo e repetiu, e a gente não se cansa de dizer que a questão do pecado não é o quanto fazemos algo que desagrada a Deus. Vou repetir. O pecado não se resume no quanto a gente faz algo que desagrada a Deus. O pior do pecado é o que ele nos transforma pelo fato da gente fazer algo que desagrada a Deus. Porque o pecado rouba de nós a identidade. O pecado rouba de nós quem Deus diz que a gente é. O pecado faz com que você acredite no seu erro. O pecado limita você. E quantas pessoas acham que você é um erro? Você não é um erro. Um pecado não define a sua vida. Em Cristo Jesus você é muito mais. Em Jesus você tem uma nova identidade. A questão do pecado, em forma prática, é que quando a gente faz, o que é que o pecado rouba a nossa identidade. Quando a gente peca, o que é que ele faz? Você chega à seguinte conclusão: cara, como é que foi possível entrar nessa? Como é que é possível eu viver isso? Cara, como é que é possível ter falado isso? Como é que é possível? Como é que eu entrei? E aí quando a gente cai em si,
A propósito, o pecado sempre faz esse convite. Escute isso aqui. O pecado sempre faz esse convite. Nos chama para a gente ter prazer a curto prazo. Só que as consequências são de longo prazo. Eu vou dizer novamente. O pecado, quando rouba a nossa identidade, ele nos chama para a gente desfrutar, mas é desfrutar a curto prazo, com consequências a longo prazo. Jesus Cristo veio nos salvar do pecado. Porque pecado, gente, não sai com banho. Pecado não sai com sabão. Pecado não sai com a terapia. Glória a Deus pelos terapeutas, glória a Deus pelos coaches, glória a Deus pelos mentores. Mas pecado não sai com terapia. O único que tem poder de destruir o pecado, porque ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz que se por meio de muitos se tornaram pecado, muito mais, os que alcançaram a graça em Cristo Jesus reinarão em vida. Por meio de Jesus, eu e você, a gente pode viver a verdade. Por meio de Jesus, eu posso decidir pelo aquilo que é verdadeiro. Por meio de Jesus, todo pecado, ou seja, toda e qualquer cadeia do pecado e prisão do pecado é quebrada. A Bíblia fala, Paulo falando a respeito da pessoa de Deus na nossa vida, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, diz assim que o fruto do Espírito, ou seja, o fruto de Deus na minha vida, traz alegria, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo escrevendo, dizendo assim que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de poder, de amor e de moderação. Jesus Cristo veio, e a gente precisa celebrar o que Ele trouxe. Ele veio trazer vida livre, uma vida livre. João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não tem noção quem você é. Você não tem noção qual é a identidade que você tem em Cristo Jesus. Você não tem noção. Você acha que tem uma vida boa, você não tem noção a vida que você pode ter em Jesus Cristo. Em Jesus você é filho, em Jesus você é escolhido, em Jesus você é perdoado, em Jesus você é selado, em Jesus você tem segurança, em Jesus você tem vida eterna, em Jesus você tem esperança, em Jesus você tem autoridade. A Bíblia fala, Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade para pisardes toda sorte do diabo e nada absolutamente vos causará dano algum. Autoridade, pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo e nada absolutamente vos causará dano algum. Em Jesus você tem autoridade, em Jesus você é a boca, em Jesus você é a boca de Deus aqui nessa terra, em Jesus você é as mãos de Jesus nessa terra, em Jesus você é embaixador, é representante de Deus aqui nessa terra. Em Jesus, quando nós entramos em Jesus, Jesus nos salva de toda e qualquer seta maligna. O demônio treme e respeita aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Jesus você tem a verdadeira identidade de Deus. Natal é sobre a vinda de Jesus. Conhecer Deus. Natal, Jesus nos traz salvação. Mas Natal é sobre Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por favor, vá comigo no livro de Lucas 2, 8 a 11. Havia pastores que estavam nos campos. À noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo.
hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Diga comigo, Salvador. Vamos lá, gente, todo mundo, Salvador. Que é Cristo. Vamos lá, todo mundo, que é Cristo, o Senhor. Diga comigo, Salvador e Senhor. Natal é sobre Cristo, Salvador e Senhor, Carlinhos. A gente, não sei se o Carlinhos se lembra, mas nós estávamos reunidos sobre essa mensagem, estudando essa mensagem, e um dos nossos pastores chegou para a gente e disse assim, eu fui convidado por uma empresa, e essa empresa disse, olha, eu vim aqui, a gente vai fazer sempre, todo ano, a gente celebra o Natal com os nossos colaboradores, e a gente gostaria de trazer uma pessoa para cá para falar, trazer uma palavra sobre o Natal, e a gente quer convidar você a fazer parte. E ele disse, pois não, que prazer, mas tem um detalhe muito importante. O detalhe é que nas nossas reuniões de Natal, a gente não fala de Jesus em respeito às outras pessoas. Não, Natal você não pode falar de Jesus, você tem que trazer uma palavra de encorajamento, tem que trazer uma palavra, mas não pode falar de Jesus. Aí a gente olha assim, coisa horrível essa empresa, chama a pessoa para fazer o Natal e não pode falar de Jesus. Ei, fala mal dessa empresa não, hein? Porque quem sabe o seu Natal é do mesmo jeito. Quantas vezes você fez o Natal e se preocupou com o chocolate, com o presente, e nada de Jesus. Jesus só faz sentido se a gente celebrar o que Ele trouxe. Mas Jesus só faz sentido se no Natal Jesus for Senhor da minha vida. Vai mudar completamente a tua história. Escute você que está na última fila. E aqui você que está nas primeiras filas. Muda completamente a minha vida e a sua vida quando Ele for Senhor da nossa vida. Senhor. Eu me emociono, gente. E quando eu penso sobre o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, o dia que eu comecei a seguir Jesus, eu digo que Jesus mudou completamente a minha história. Eu não sei aonde eu estaria sem Jesus. Com certeza, sem Jesus eu não estaria nessa igreja. Sem Jesus eu não sei se eu estaria casado. Sem Jesus, eu não sei onde eu estaria. Ei, gente, quantas pessoas. É tão bom a gente pregar aqui e a gente vê tantas histórias aqui. De pessoas que foram completamente mudadas por causa de Jesus. Edson, quem seria você sem Jesus? Daniel, que está na mesa de som ali, quem seria você sem Jesus, Daniel? Carlinhos, e você, Carlinhos? Totinha. A gente teria família sem Jesus. Sofia. Como é que seria a nossa família sem Jesus? Jonatas. Meu irmão. Quando Jesus Cristo passa a ser Senhor da nossa vida, o que é que eu estou dizendo? Ele passa a ser o dono da minha vida. Eu sigo o que Ele diz, eu obedeço o que Ele fala. Eu me interesso em conhecê-lo. E muito mais, eu coloco em prática aquilo que eu conheço de Jesus. Ele mudou a minha história. Mudou a sua história, Fernando? Mudou completamente a sua história, Fernando. Onde você estaria, Fernando, sem Jesus? Para você ser membro dessa igreja. Pastor, a primeira impressão dessa igreja foi tão boa. Eu não tenho igreja, eu quero vir para cá. Ok, fantástico, mas entregar a vida para Jesus não é sobre ser membro dessa igreja. Entregar a vida para Jesus não é mudar de religião. Pastor, você está me convidando a sair da minha religião para a sua? Sair da religião A para B? Não, entregar a vida para Jesus não é mudar de religião. Entregar a vida para Jesus é
reconhecer que você é pecador. Por mais que você se esforce, e o seu esforço tem o seu valor, mas por mais que você se esforce, você não consegue vencer algo chamado pecado. Por mais que você tente, você não consegue. Entregar a vida para Jesus é você reconhecer que você é pecador, que você precisa de Jesus, você precisa do perdão de Deus. Entregar a vida para Jesus. Outra coisa é entregar, pastor, como? O que é, eu entendi, mas como? Por mim, eu já sou de Jesus. Há muito tempo eu já sou de Jesus. Mas você disse? Como assim? Eu preciso dizer? Precisa. Mas quem foi que disse isso, que eu preciso dizer? Jesus. Está escrito aqui, está escrito. Jesus disse, escute aqui, se você me confessar diante dos homens, eu vou confessar também o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. E aqui um detalhe, Jesus fala que vai confessar o meu nome, o seu nome diante do Pai. Craig Groeschel tem uma frase dele que ele diz o seguinte, o diabo, ele conhece o meu nome, mas ele ama nos chamar pelos nossos pecados. Jesus conhece os nossos pecados, mas ele tem prazer de chamar a minha vida e a sua vida pelo nosso nome, porque ele me ama, ele me recebe como eu sou. Então eu preciso dizer, mas dizer o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, porque Paulo fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com a boca se confessa e com o coração se crê. E o que é confessar mais uma vez? Ele veio para os que eram seus, João fala, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.